Eu sou a Dani. Eu sou a Mila. E esse é o Vida Mix. Hoje a gente vai falar sobre uma história de bruxaria que não aconteceu em Hogwarts. Não. Apesar de eu estar vestida a caráter, mas não. É uma história... Vocês vão entender. Alguém aí já ouviu falar sobre as bruxas de Salem? Tanto que teve o filme da Bruxa de Blair, também foi meio que baseado nas lendas de Salem, ou Salem. Eu conheci como Salem, que é a versão americana. Chique. Só que aqui no Brasil Salem. é mais conhecido como Salem. É, porque a gente não consegue falar Salem. E tem bastante referências, seriados, a Bruxa Sabrina, e tem um monte de coisa baseadas na história. American Horror Story. Eu não sei qual deles, da sequência lá. Eu sei que teve um que era baseado em bruxas e tal. Se eu não me engano, foi meio que por Salem, ali também vai aquela parte lá. Essas histórias do Salem, na real, foram verdades, ou em partes. O que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, ao lado da cidade de Massachusetts, tem uma cidade chamada Salem. Ou Salem. Ela é conhecida hoje mundialmente como a cidade das bruxas, por conta de um julgamento que teve em 1692. A cidade estava em época de colonização, então tinha muita invasão e brigas por religiões, gente que não queria aceitar a religião do outro, gente diferente querendo colonizar a região deles, e começou a misturar muita gente. Sim. Daí teve uma situação onde uma menina, em especial, começou a dar crises histéricas, então se debatia, enfim, babava, literalmente uma histeria. Uma menina pequena, uma criança. Sei que ela tinha 8 anos. Sim. A partir dela, outras amigas dela também começaram a ter os sintomas. E assim por diante. Aí a maioria das mulheres, era só mulheres, né? Sim. E começou a dar, tipo, os mesmos sintomas que aquela guria. Uma histeria coletiva, Isso. Que a gente conhece como histeria coletiva. Mas na época era ou possessão demoníaca. Era possessão demoníaca, Sim. né? Porque daí, tipo, eles acreditavam que as mulheres que tinham esse problema, elas tinham sido tocadas pelo diabo, uma coisa assim. Então, quando as primeiras meninas foram julgadas, literalmente, mesmo sendo crianças, estavam sendo julgadas, elas falaram que quem tinha feito aquilo com elas era uma escrava chamada Tituba. Ela era escrava de um reverendo na época, e quando eles pegaram ela confessou dizendo que realmente ela tinha sido tocada pelo diabo, que ela era uma bruxa e que as coisas iriam piorar na cidade, mais gente ia ser afetadas. Se é verdade ou não, nunca saberemos. Quem sou eu para julgar se realmente a bruxaria ou possessão é verdade ou não. Mas realmente várias pessoas a partir daquilo ali foram levadas até o julgamento com sintomas parecidos. Algumas sim, algumas eram apenas problemas psicológicos. Ao total, mais de 200 pessoas foram levados para o julgamento. Agora vocês imaginam o caos que estava a cidade. Tipo assim, a cidade minúscula, tipo 200 pessoas é muita coisa. Porque pelo que eu percebi, Salem é tipo como se fosse uma rua, né? Tipo, Sim. É bem pequena mesmo. Imagina uma cidade muito pequena e tendo 200 pessoas, tipo quase todo mundo, né? Quase todas as mulheres da cidade tiveram esse problema. Para avaliar os sintomas, em vez de eles trazerem algum médico, alguém realmente útil para a história, trouxeram um doutor que se baseou em um livro de bruxaria para perceber os sintomas. É óbvio que ele vai notar sintomas de bruxaria. E ele diagnosticou todos eles como bruxos ou bruxas. Sim. E o que foi que aconteceu? Essas pessoas morreram. Sim. Ou queimadas ou enforcadas. Depois vou contar um pouquinho sobre a minha experiência lá. Pelo que entendi da história, a questão sobre queimadas vivas é um mito. Ah, nunca teve ninguém Sim, isso queimado. daí foi coisa que, como toda lenda, toda história, eles vai contando pra um, vai contando pra outro e a história vai aumentando. E Hollywood dá aquela... Mas a verdade é que sim, tinha um monte, onde as que eram julgadas, que foram 20 pessoas que realmente morreram por conta da bruxaria, algumas enforcadas, outras torturadas e outras porque ficavam na cela, umas celas imundas e tudo mais, e adoeciam ali mesmo.
E eram levadas até o monte, as que sobreviviam ao torturamento, e eram enforcadas lá. Tanto que esse monte é feito, tem uma espécie de homenagem, no caso, um memória, no caso, aos que morreram por conta desse julgamento. Além disso, dessas 200 pessoas, a maioria eram diagnosticadas erroneamente, ou porque em algum momento de algum surto psicótico, coisas como esquizofrenia não era percebido na época, acho que nem existia. Que existia. Surtos psicóticos também não era percebido na época. Problemas de depressão, ansiedade, crise de pânico. Provavelmente boa parte desses sintomas era relacionado ao psicológico. Tanto pela pressão de estar passando por aquele conflito, aquele caos na cidade, quanto por problemas pessoais mesmo. E tinha muito naquela época lá de 1600 e lá vai bolinha, tinha muito questão da Igreja Católica, era muito atuante, né? A Igreja Católica era tipo a lei suprema. Tipo assim, tinha o prefeito, ou não sei como é que era prefeito, né? E daí tinha aí o padre. Tipo, o padre, o prefeito pedia apoio pro padre. Então, tipo, tudo naquela época lá, no catolicismo, era muito visto como, era demônio, era diabo, era tudo, entendeu? Tudo que era diferente e contra os princípios da igreja era considerado blasfêmia. Sim. E daí já virava uma bola de neve, aquilo ali tá possuído, aquilo... E nem era, sabe? Às vezes era uma coisa boba, assim, sabe? Sim. Depois de todo esse conflito, depois de muita gente ter que fugir da cidade, muita gente morrer sem ter necessidade de ter morrido, crianças, mulheres, crianças mesmo, quase todas elas acabam sendo afetadas, porque imagina, criança, ela repete praticamente o que o adulto faz. Sim. Ela nem tá atenta ao que tá realmente acontecendo. Sim. E muitas delas eram julgadas. Uma coisa que aconteceu daí depois foi que um pouco antes de 1692, pessoas se ergueram, casas representantes se ergueram e começaram a reavaliar aquela situação. Então eles pensaram, não, isso daí não faz sentido ser bruxaria, por causa disso, daquilo. Não faz sentido. Sim, eles começaram, mas por que vocês estão acusando de ser bruxaria? Por causa desse livro aqui? Mas esse livro aqui não é nem real. Não tem nada a ver. Não tem nem sentido. Daí eles começaram a avaliar, não, vamos perceber isso realmente. Durante esse processo ainda assim morreram algumas pessoas que ainda estavam sendo julgadas. Umas foram mandadas para outras cidades e de lá eles foram liberados. Então eles conseguiram liberar algumas pessoas fazendo isso, esse processo de mandar para outras cidades. E em 1692 deram um fim para esse julgamento. O que aconteceu com a cidade? A cidade, ela até hoje é conhecida como Cidade das Bruxas, só que agora ela é feita uma espécie de homenagem, mesmo sendo Cidade das Bruxas. Os representantes, os governadores, reverendos, fim da época, fizeram locais específicos de homenagem. Por exemplo, a casa onde era feito, onde eram jogadas, no caso, como que se chama aquilo? Calabouço? Isso, onde o calabouço virou museu. Então locais assim, ou foram derrubados, ou foram preservados, mas para virar museu. Tanto que eu pessoalmente fui em um desses museus quando era criança, eu morava na cidade do lado. Que maravilha. A Dani, eu já mandei um vídeo pra ela, posso estar deixando o link aqui embaixo também pra vocês darem uma espiada. Legal. O museu hoje guarda os equipamentos de tortura, guarda objetos das pessoas que eram de lá. Sim, e coisas que eles achavam que era pra cultos, né, satânicos, essas coisas também. Tinha lá eu vi no vídeo, tinha como se fosse um caldeirão mesmo, mas só que era pequenininho, assim, era um jarrinho, um negócio assim também, que eles achavam que era de sacrifício, padre. Sim, esse museu é super conhecido lá, é um ponto turístico da cidade. Eles fizeram votos de desculpas para todas as famílias que foram afetadas nesse processo. Tem estátuas em homenagem à cidade de pessoas que foram julgadas injustamente. Injustamente, isso. E, além disso, a cidade até hoje é conhecida como Cidade das Bruxas. O local eu visitei várias vezes. Ela ainda tem um ar meio sinistro, tá? Não vou negar. Pela casa. Eu senti na hora que a guria entrou na casa, assim. Eu não sei se é toda essa história por trás que deixa um ar meio pesado na cultura ali, Pode ser.
Tipo, pô, o meu ancestral, meu avô, meu bisavô, meu... E não só por isso, é porque assim também, ó, querendo ou não, eu acredito, né? Lugar que morreu muita gente, fica uma carga de morte, fica um negócio ali, né? Mesmo que não seja, não tenha nada a ver com um demônio, nada, mas fica um peso, sabe? E eu, olha que é só por vídeo, tá? E eu assistindo, na hora que a guria entrou na casa, eu senti um peso. Uma coisa ruim. E no próprio que eu morava na cidade do lado, eu acredito que pra todo o resto, assim, o falso Cidade das Bruxas atormenta até o pessoal de cedo, porque a gente aprende na escola que é a Cidade das Bruxas, não aprende que é a Cidade de Salem, a gente não aprende a história por trás da Cidade das Bruxas. Tipo assim, a pessoa então, mora onde? Eu moro na Cidade das Bruxas. Então a gente bota o pé lá, a gente imagina, pô, tinha bruxa de verdade aqui. Sim. Então é o que se passava na cabeça da criança, que eu era uma. Eu achava, não, será que existia realmente bruxa morando aqui? Então será que a mulher que falou comigo e me deu docinho é uma bruxa? Eu até lembro de uma situação onde a gente passava por uma casa preta. Na frente dessa casa preta era uma casa com bastante cômodos. E ela era toda preta, janela preta, porta preta, toda preta por fora. Na frente tinha gargantulas. Tinha duas gargantas na frente. E a porta eram duas correntes grossas. Imagina o que se passava na minha cabeça, tipo, meu Deus. O It mora ali. Não era nem isso, né? Eu pensei, puta, vai sair o Drácula da vida. Teve uma vez que eu passei, tinha um carro preto, longo na frente, falei, pronto, vou sair correndo aqui. Quem tava aí dentro pode, tava aí dentro, morreu. E imagina, a gente nascia com aquele terror psicológico, tipo, pô, a gente mora do lado das bruxas, Halloween mesmo é um inferno. Não, e eu vi no vídeo que a moça foi lá no museu, tá? Aí a guria falou que, tipo, em outubro, assim, na época de Halloween, lota, tipo, tem 200 mil pessoas, vai pra 400 mil pessoas, tipo, Sim. É muita gente. E tem evento todo dia durante outubro lá de coisas de bruxas e tal. Então eu fico pensando a que ponto é respeito e a que ponto é, tipo, zoeira. Que no fim, metade daquele povo que visita não sabe a história real por trás e acha que realmente tinha bruxas morando ali. Sim. Eu sou uma que eu sempre achei que Salem era a cidade das bruxas, bruxa mesmo, tipo, nunca imaginei que no final das contas era só uma histeria coletiva, né, e sei lá, no final, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada que eu descobri, eu achei que existia a bruxa mesmo, e eu fiquei meio triste, não existe, né. Claro que quem somos nós pra julgar se existe ou não, né? É que assim, né, vamos conversar. Não vamos também. descartar essa hipótese. Gente, calma, não é que a gente não tá dizendo que não existe. Mas também não estamos dizendo Não que existe. existe, entendeu? Tem dois lados na história, a gente não acredita no que a gente quer. A gente não sabe, eu prefiro acreditar que exista, mas ela tá muito bem quietinha lá, rindo. Ela não existe, né? Tá bom. Essa ideia foi um pouco sobre ensinando... Um pouco? Peraí, buguei. Isso é um pouco da cultura de outros lugares que a gente tá mostrando pra vocês. Sim. Lugares que eu vivi quando era criança e achei interessante estar passando essa hora real por trás. Sim, sim. E é uma coisa assim que pra mim foi bom, bem didático também, porque eu sempre achei que tinha bruxas e tal. No caso de bruxa de Blair, que matava as crianças, e eu achava isso, né? E depois não. Mas é bom assim. Quer dizer, não sei. Se você é bruxa aí, ó, a gente não tá falando de nada. A gente só tá contando lá da história que a gente aprendeu. Já entendeu? Não precisa jogar maldição na gente, não. Tá. Isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você quer saber de mais lendas, mais coisas culturais, histórias que vocês têm curiosidade de aprender. A gente devia fazer uma parte de lendas assim. Quem Seria sabe? interessante. Sei que você... Peraí, a Steph tá morrendo aí atrás. Tem alguma coisa a dizer? Não? Ah, tá. Viu? Começou a falar em praga, olha. Se você quer um quadro sobre lendas, sobre histórias, sobre folclores... Sim, de lugares diferentes. Sim, a gente pode estar pesquisando o que vocês sugerirem pra nós e fazer um quadro especial só com isso. É isso aí, galera. Um beijo pra vocês. E tchau.